trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 27 de março de 2017. Convido o vereador Heloísio para ocupar a tribuna para realizar a leitura bíblica e o artigo 8º do Regimento Interno. Salmo 56. Deus, tenha misericórdia de mim, pois os meus inimigos atacam dia e noite, procurando me destruir. Eles vigiam todos os meus passos para me matar à traição. Eles são muitos e me atacam com arrogância. Mas, quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Artigo 8º. Findo o cerimonial de posse, e ainda sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, dar-se-á por encerrada a sessão solene de instalação da legislatura. Obrigado, companheiro. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de março de 2017. Boa noite a todos. A ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de março de 2017. Aos 20 dias do mês de março de 2017, na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama, estiveram presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Anderson Ferreira, Elaine Correia Santos, Heloísio Antônio Abel, Fabrício José Gino Pereira, João Batista Francisco, Júlio César Sais, Lázaro Diniz Cordeiro, Marcos Góes, Ricardo Genovez, Sebastião Cândido de Moraes e Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Havendo número legal em horário regimental, acatando o disposto no artigo 84 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início ao expediente da sessão, a qual foi presidida pelo vereador Ricardo Genovez e secretariada pelos vereadores Júlio César Sais e Marcos Góes. Conforme disposto no inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 13 de março, que discutida e submetida à votação, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, foi aprovada. A seguir, o senhor presidente deu entrada nas seguintes proposituras. Nos termos do disposto do artigo 114 do Regimento Interno, projeto de lei número 18 do Executivo, que fixa o percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Projeto de lei número 19 do Executivo, que extingue gratificação, alterando a redação do artigo 149 da Lei Municipal número 1650/93 e da outras providências. Nos termos do disposto no artigo 124 do Regimento Interno, moção reivindicatória do vereador Sebastião Cândido de Moraes ao secretário da Cultura do Governo do Estado, no sentido de formalizar convênio com a Prefeitura de Macatuba, objetivando a liberação de verbas destinadas a obras de reforma do Teatro Municipal Renata Lúcia dos Santos, Ludovico, e do Centro Cultural Orlando Bozan. Acatando o disposto no inciso 3º do Regimento, artigo 84 do Regimento Interno, o senhor presidente encaminhou as seguintes proposituras às comissões permanentes competentes. Moção de apelo do vereador Fabrício José Gino Pereira ao prefeito de Macatuba, relativa à implantação da educação de jovens e adultos, direcionada à conclusão do ensino médio no município e a formalização de parceria com a Associação Empresarial e Industrial de Macatuba, visando a sua divulgação nas empresas e comércio. Moção reivindicatória do vereador Anderson Ferreira, relativa à utilização efetiva do canal Diário Eletrônico para divulgação de todos os atos administrativos da municipalidade. Acatando o disposto no artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário procedeu à leitura das seguintes proposituras. Indicação número 68, do vereador Fabrício José Gino Pereira, solicitando o contato
junto aos órgãos competentes, objetivando a implantação de iluminação pública no trecho da Rua Espanha, compreendido entre as ruas Euclides Ribeiro e Antônio Azevedo, e no trecho da Rua Júlio Pintucci, compreendido entre as ruas Euclides Ribeiro e Espanha. Indicação número 69 do vereador Ricardo Genovez, solicitando a implantação de sistemas de bombeamento de água no reservatório do núcleo habitacional João Leme do Prado, para, num eventual problema na adutora localizada nas proximidades do projeto Lixo Rico, atender emergencialmente os bairros localizados nos altos da cidade. Indicação número 70 do vereador Heloísio Antônio Abel, solicitando a instituição do abono de aniversário aos servidores públicos municipais. Indicação número 71 do vereador João Batista Francisco, solicitando a instalação de tampa de proteção nos bueiros que não possuem tal equipamento de segurança, assim como a execução de reparos naquelas existentes. Indicação número 72 do vereador João Batista Francisco, solicitando a inclusão nas ruas Adelino Martins e Antônio Pescarolo, ambas no Distrito Industrial Mário Alves Nunes, no rol de vias públicas a serem pavimentadas em 2017. Indicação número 73 do vereador Heloísio Antônio Abel, solicitando a adoção de medidas com relação ao espaço público localizado no residencial Vale Verde. Indicação número 74 do vereador Ricardo Genovez, solicitando a implantação de cobertura no ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte circular gratuito localizado na rua José Cruzerá, em frente ao CAIC Cristo Rei. Indicação número 75 dos vereadores Anderson Ferreira, Fabrício José Gino e Marcos Góes, solicitando celeridade no processo de substituição do exaustor removido da cobertura do Ginásio de Esportes Brasília Artioli, ou a adoção de medidas paliativas para vedar o espaço aberto para impedir que a água da chuva caia no interior do ginásio. Indicação número 76 do vereador Anderson Ferreira, solicitando a realização da intensa campanha de conscientização sobre os riscos de se atravessar a rodovia Osni Mateus sem utilizar a passarela, colocando inclusive placas de sinalização sobre referido perigo ao longo das margens da rodovia voltadas para os bairros do entorno. Indicação número 77 do vereador Anderson Ferreira, solicitando o envio de projeto de lei versando sobre a criação do Programa Municipal de Manutenção dos Equipamentos Esportivos e Culturais de Macatuba. Indicação número 78 do vereador Fabrício José Gino Pereira, solicitando a doação de áreas específicas localizadas no Distrito Industrial Mário Alves Nunes, a empresa Buckmister Química. Amparado no disposto no artigo 140 do Regimento Interno, o senhor presidente chamou os vereadores Anderson Ferreira, Heloísio Antônio Abel, Fabrício José Gino Pereira, Lázaro Diniz Cordeiro, Marcos Góes e Ricardo Genovez para ocupar a tribuna e versar sobre assunto de livre escolha. Amparado no disposto no artigo 86 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando em deliberação, nos termos do inciso 1º do artigo 146 do Regimento Interno, as seguintes proposituras. Projeto de lei número 10, que autoriza o Poder Executivo a conceder servidão de passagem ou concessão para a implantação da rede aérea de fibra ótica nas margens da rodovia vicinal Lauro Perassoli. Projeto de lei número 16, que fixa o índice de revisão geral dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais para o exercício 2017. Projeto de lei número 17, que fixa o índice de revisão geral nos subsídios do presidente e dos vereadores da Câmara Municipal para o exercício 2017, colocados individualmente em votação, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno. As proposituras acima relacionadas foram aprovadas. Nada mais a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme foi assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a ata está em votação.
Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada. Acatando o disposto no artigo 114 do Regimento Interno, dou entrada na seguinte propositura: projeto de lei do Executivo desafeta as áreas públicas que especifica e autoriza o município a aliená-las mediante venda. Projeto de Lei 20/2017. Desafeta as áreas públicas que especifica e autoriza o município a aliená-las mediante venda. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam desafetadas as áreas públicas constantes das matrículas 3447 e 3449 do Cartório de Registro de Imóveis de Macatuba e matrículas número 16079, 16080, 16081, 16083, 16084 do Cartório de Registro de Imóveis de Pederneiras, conforme documentos que integram o anexo desta lei, passando referidos imóveis para a categoria de bens públicos dominicais, nos termos do artigo 99, inciso 3 do Código Civil. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do artigo 97, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, a alienar mediante venda, prévia avaliação e licitação, as áreas públicas mencionadas no artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Macatuba, 22 de março de 2017, Marcos Donizete Olivato, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhores vereadores, a presente proposição tem por finalidade viabilizar a obtenção de recurso financeiro para a realização de obras de ampliação das escolas Padre José Corsini e Valdomiro Fantini, necessários para atender a crescente e urgente demanda da rede municipal de ensino. Dentre as obras necessárias, destacamos a construção de uma sala de aula de banheiros adaptados e portadores de necessidades especiais e cobertura em área destinada à prática de ensino da educação física. Como bem sabem Vossas Excelências, o município de Macatuba atravessa séria crise financeira na esteira do cenário nacional. Nossa arrecadação não está sendo suficiente para fazer face à gama de atribuições, competências e atribuições municipais, impondo-se lançar mão de instrumentos outros. A administração promoveu a instrução necessária, dispondo das avaliações elaboradas por comissão de profissionais na área, relativa aos imóveis a serem vendidos, por meio de regular processo licitatório na modalidade concorrência. Portanto, as cautelas legais foram adotadas e estão presentes no manifesto de interesse público. Eis que se trata de ampliação na área da educação, circunstâncias que, em somatória com a aprovação e promulgação da lei decorrente do projeto, autorizam as alienações. Essas são, senhores vereadores, as razões que de forma sólida justificam a presente mensagem. Macatuba, 22 de março de 2017, Marcos Donizete Olivato, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 21 do Executivo desafeta a área pública e autoriza o município a permutá-la com área particular para adequação de trevo de acesso para a rodovia Lauro Perassoli. Projeto de lei número 21 de 2017 desafeta a área pública e autoriza o município a permutá-la com área particular para adequação de trevo de acesso para a rodovia Lauro Perassoli. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetada a área pública constante da matrícula 3448 do Cartório de Registro de Imóveis de Macatuba, área 1, passando o referido imóvel para a categoria de bem público dominical, nos termos do artigo 99 do inciso 3 do Código Civil. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do caput do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal com o objetivo da adequação do trevo de acesso para a rodovia Lauro Perassoli, existentes na rua Coronel Virgílio Rocha, a permutar a área mencionada do artigo 1º, área 1, com área particular constante da matrícula 4041 do Cartório de Registro de Imóveis de Macatuba. Área 2, descrita nos memoriais abaixo. Área 1, área de 382 metros e 62 metros quadrados. Uma área de terra localizada na confluência da Rua Equador com a Rua João Guedes Sobrinho, medindo 11 metros em reta de frente para o Rio Equador, 14,14 metros em curva, com um raio de 9 metros na confluência da Rua Equador com a Rua João Guedes Sobrinho, 20 metros, pelo lado direito, de quem a Rua Equador olha o imóvel, confrontando com o imóvel de propriedade da Companhia Agrícola Lorenzetti. 11 metros pelo lado esquerdo, confrontando com a Rua João Guedes Sobrinhos, 20 metros da linha dos fundos, confrontando com o imóvel de propriedade da Companhia Agrícola Lorenzetti, encerrando a área de 382,62 metros quadrados.
matriculado no cartório de registro de imóveis de Macatuba, sob o número 3448, área 2, área 155 metros e 63. Um lote de terreno urbano com área total de 840,31 metros quadrados, sob o número 1, da quadra GL, do denominado desmembramento Belfman, com frente para a Avenida Coronel Virgílio Rocha, lado ímpar, situado na cidade de Macatuba, com área a ser desmembrada de 155,63 metros quadrados, matriculado no cartório de registro de imóveis com marca de Macatuba, sob o número 40041. As intervenções necessárias na área do particular para a realização das obras, caso alterem configurações de cercas, muros e alambrados, deverão ser solucionados ou reparados pelo poder público. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei serão cobertas com recursos previstos no orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Macatuba, 22 de março de 2017. Marcos Donizete Olivato, Prefeito Municipal. Exposição dos motivos. Senhores vereadores, a presente proposição tem por finalidade viabilizar a adequação do trevo de acesso para a rodovia Lauro Perassoli, existente na rua Avenida Coronel de Rocha, criando um dispositivo que garanta maior segurança aos usuários. Para tanto, tenciona-se a realização das obras na área particular supradescrita. A administração promoveu a instrução necessária, dispondo das avaliações elaboradas por comissão de profissionais da área. A área particular a ser permutada é a única que atende à necessidade em questão. Portanto, as cautelas legais foram adotadas e está presente o necessário interesse público, circunstâncias que, em somatório com a aprovação e promulgação da lei decorrente do presente projeto, autorizam o ato de permuta. Estas são, senhores vereadores, as razões que de forma sólida justificam a presente mensagem. Macatuba, 22 de março de 2017, Marcos Donizete Olivato, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 22 do Executivo dispõe sobre o imposto sobre transmissão de bens imóveis e da outras providências. Projeto de lei número 22 de 2017 dispõe sobre o disposto sobre transcrição de bens imóveis e da outras providências. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. O projeto de lei completo está no site da Câmara Municipal. Exposição de motivos. Senhores vereadores, como bem sabem vossas excelências, o município de Macatuba atravessa séria crise financeira na esteira do cenário nacional. Nossa arrecadação é constituída basicamente das transferências constitucionais obrigatórias do Estado e da União, calculadas de acordo com o índice de participação do município no bolo das receitas tributárias dos mencionados entes. Esse índice é apurado levando-se em conta uma série de fatores, dentre os quais a arrecadação própria, isto é, o quanto se arrecada de tributos municipais, IPTU, ISS, TBI e CIP. Note-se, portanto, que a importância dada pelo município aos tributos de sua competência reflete diretamente no aumento de cota nas receitas das outras esferas do governo. Infelizmente, devido ao pensamento político local, que sempre permeou o tema, nunca se deu a devida acuidade aos tributos municipais, sendo mesmos relegados para o segundo, terceiro e até quarto plano. Tal postura não justifica mais, eis que dificulta o mesmo e possibilita pleitos por melhorias junto ao Estado e à União. Ora, se o município ignora seus tributos, porque pretende melhorar sua participação naqueles de competência alheia. Portanto, o município, além de tratar adequadamente sua arrecadação própria, ainda se beneficia com melhoria nas transferências do FPM. Nesse contexto, lembramos que a legislação do ITBI se encontra há muito tempo desatualizada, pois não prevê instrumento hoje usuais como consórcio imobiliário. Além disso, ignora o valor real das transações, a míngua de informações fidedigna trazida pelo contribuinte, pois nesse caso toma como base o valor venal utilizado para o lançamento do IPTU, que é irrisório e aviltante para o imposto em questão. Hoje são as pessoas de baixa renda que necessitam socorrer-se de financiamentos e dos programas habitacionais, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Os contribuintes que pagam corretamente o ITBI, enquanto os mais abastados, que negociam rotineiramente imóveis na cidade e que dispõem de dinheiro à vista para adquiri-los, pagam valores ínfimos. Isto porque, quando o negócio envolve financiamento, o valor real tem que ser declarado na escritura e no registro, sendo o ITBI calculado com base nele, enquanto que nos outros casos o valor declarado não se reflete à realidade. Portanto, se não houver mudança,
está se perpetuando grande injustiça, em detrimento daqueles que têm menor capacidade contributiva. Estas são, senhores vereadores, as razões de que de forma robusta justificam a presente mensagem. Macatuba, 24 de março, Marcos Donizete Olivato, prefeito municipal. Projeto de resolução número 2 da mesa diretora, que fixa percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Projeto de resolução número 2 de 2017. Fixa o percentual mínimo de encargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. A Câmara Municipal de Macatuba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da linha A do inciso 2 do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Esta resolução dá cumprimento aos termos do inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal, para estabelecer o percentual mínimo em cargos de comissão do Poder Legislativo do município de Macatuba, a serem preenchidos por servidores de carreira. Artigo 2º. O percentual mínimo de 10% dos cargos comissionados do Poder Legislativo do município de Macatuba deverá ser preenchido por servidores públicos de carreira, titulares de cargos efetivos, conforme previsão contida no inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Macatuba, 20 de março de 2017, Ricardo de Souza de Noves, presidente, Júlio César Salles, primeiro secretário, Marcos Rogério Soares Iguais, segundo secretário. Justificativa. Senhores vereadores, verifique-se na ação direta de inconstitucionalidade número 21.11.921, 71/2016, 826.000, da autarquia da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, julgada em 1º de fevereiro de 2017, que o Tribunal de Justiça de São Paulo entende que o percentual de 5% previsto na Lei 2565, de 24 de fevereiro de 2015, afronta os artigos 111 e 115, no inciso 2 e 5 da Constituição Federal. No decorrer do acórdão, observe-se que o percentual de 10% é tido como razoável, se não vejamos. Diante disso, é considerado que o presente voto propõe a eleição de um patamar mínimo. Sugere-se a adoção do percentual de 10%, a menor que seja reconhecido por este órgão especial como adequado em casos assemelhados ao presente como critério objetivo, a ser tido como razoável para ferir o atendimento ao quanto previsto no artigo 5, inciso 5 e do artigo 115 da Constituição Bandeirante. Sendo assim, o projeto em apreço cumpre a determinação legal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Macatuba, 20 de março de 2017, Ricardo de Souza de Noves, presidente. Acatando o disposto no inciso 3º do artigo 84 do Regimento Interno, encaminho as seguintes proposituras às comissões competentes. Projeto de Lei número 18 do Executivo fixa percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Projeto de Lei número 19 do Executivo extingue gratificação, alterando a redação do artigo 149 da Lei Municipal número 1650 de 93 e da outras providências. Moção reivindicatória do vereador Sebastião Cândido de Moraes, reivindica do senhor José Roberto Sadek, excelentíssimo secretário da Cultura de Governo do Estado, que formalize convênio com a Prefeitura de Macatuba, objetivando a liberação de verba destinada às obras de reforma do Teatro Municipal Renata Alícia dos Santos Ludovico e do Centro Cultural Orlando Bozan. Acatando o disposto no artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura da indicação de número 79 a 85. Indicação número 79 de 2017. Indico ao senhor prefeito concluir o serviço de substituição do passeio público que circunda ao Caíque Cristo Rei. Macatuba, 17 de março de 2017, vereador Lázaro Diniz Cordeiro. Justificativa. Solidário aos reclamos da população no que diz respeito ao estado lastimável que se encontrava o passeio público que circunda o Caíque Cristo Rei, a administração municipal deu início à sua substituição. Com esse serviço, parece ter sido interrompido. O perigo permanece, sendo necessário que a substituição do passeio público que circunda o Caíque Cristo Rei seja retomada e concluída o quanto antes, apresentada na sessão ordinária de 27 de março de 2017. Indicação número 80 de 2017. Indico ao senhor prefeito efetuar substituição de lâmpadas queimadas e implantar melhorias no sistema de iluminação pública da Praça Juliano Lorenzetti.
Macatuba, 23 de março de 2017, vereador Júlio César Sais. Justificativa. Segundo relatos de pessoas que residem nas proximidades dos quiosques da Praça Júlia Lorenzetti, vêm sendo utilizados por desocupados e usuários de drogas, que se valem da precariedade da iluminação pública no local para dar cobertura às suas atividades. Tendo em vista que a iluminação pública deficiente acaba por limitar a utilização daquele espaço de lazer durante a noite, favorecendo a permanência de elementos estranhos e a ação de marginais, é imperativa a adoção de medidas visando substituir as lâmpadas queimadas e melhorar o sistema de iluminação pública da Praça Juliano Lorenzetti, na tentativa de restaurar a segurança e o sossego. Apresentada na sessão ordinária de 27 de março. Indicação número 81 de 2017. Indica ao senhor prefeito implantar as seguintes melhorias na Praça Salvador Matias de Oliveira, localizada na rua Pedro Soares de Almeida, no Jardim Planalto. Instalar braços com lâmpadas nos postes que fornecem iluminação para a rua Pedro Soares de Almeida, de forma a iluminar também a referida praça. Construir um campo de futebol de areia. Macatuba, 23 de março de 2017, vereador Júlio César Sais. Há tempos, os moradores do Jardim Planalto reivindicam a implantação dessas melhorias, a instalação dos braços com lâmpadas no poste que fornecem iluminação para a rua Pedro Soares de Almeida e agilizar e baratear o serviço de iluminação da Praça Salvador Matias Oliveira, garantindo dessa maneira maior segurança aos usuários. Como a infraestrutura da Praça Salvador Matias Oliveira garante a realização e adaptação, a construção de um campo de futebol de areia para a prática esportiva pode ser feita sem qualquer problema, apresentada na sessão ordinária de 27 de março de 2017. Indicação número 82 de 2017. Indica ao senhor prefeito incluir, a partir deste ano, um passeio ciclístico calendário oficial comemorativo do aniversário de Macatuba, que acontece no mês de junho. Macatuba, 24 de março de 2017. Vereador Anderson Ferreira. Justificativa. O número de adeptos dessa modalidade esportiva cresceu muito nos últimos anos, inclusive em nossa cidade. Ocorre, no entanto, que apesar de possuirmos muitos praticantes, o município não oferece nenhum evento oficial dedicado à modalidade. Além de atender o público matubense, um evento dessa natureza, desde que organizado em consonância com o calendário regional, tem potencial para atrair muitos visitantes para a cidade, uma vez que o número de praticantes na região é expressivo. Apresentado na sessão ordinária de 27 de março de 2017. Indicação número 83 de 2017. Indica ao senhor prefeito realizar reparos de urgência no interior dos veículos que realizam o transporte circular gratuito. Macatuba, 24 de março de 2017. Vereador Anderson Ferreira. O transporte circular deve ser oferecido respeitando condições básicas de segurança e conforto. Ainda que pese a gratuidade do serviço realizado no município, às custas de erário público, ressalto que esta foi uma opção municipalidade, não de massa de usuários, composta majoritariamente por trabalhadores que necessitam deslocar-se diariamente, apresentada na sessão ordinária de 27 de março de 2017. Indicação número 84 de 2017. Indica ao senhor prefeito implantar os seguintes melhorias na Praça Alfredo Belfman, no núcleo habitacional João Leme do Prado. Substituir os brinquedos do parquinho, substituir as lâmpadas queimadas dos refletores. Macatuba, 27 de março de 2017, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa. As pessoas que residem no núcleo habitacional João Leme do Prado reclamam que a Praça Alfredo Belfman fica totalmente às escuras no período noturno, em razão das lâmpadas dos refletores estarem todas queimadas. Já os brinquedos do parquinho se encontram depredados e sem condições de garantir a segurança das crianças que os utilizam. Deve-se resolver o problema com a máxima urgência, por questão de segurança e o receio das pessoas em sair de suas casas no período noturno. A implantação das melhorias sugeridas também é uma forma de incentivar a interação entre os moradores do bairro, apresentada na sessão ordinária de 27 de março de 2017. Indicação número 85 de 2017. Indica ao senhor prefeito contratar mais servidores para trabalhar nas creches municipais. Macatuba, 24 de março de 2017. Vereador Sebastião Cândido de Moraes. Justificativa. O chefe do Poder Executivo, em cumprimento à determinação do Ministério Público, disponibilizou novas vagas nas creches municipais para as crianças entre 0 e 4 anos, zerando assim a demanda. Tendo em vista que o quadro de servidores da creche não foi reforçado de forma a suprir os servidores extras decorrentes da abertura das novas vagas, se faz urgente a contratação de novos funcionários, apresentada na sessão ordinária de 27 de março de 2017. Acatando o disposto no artigo 140 do Regimento Interno, procederei à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Heloísio Abel.
Excelentíssimo presidente, prezados vereadores, prezadas vereadores, a todos que nos acompanham a sessão e aos internautas que acompanham de suas residências. Presidente, eu só gostaria de que constasse em ata que hoje vai entrar em primeira votação o projeto de lei número 6 e o número 9, né? O projeto de lei número 6 dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECOM, e dá outras providências. Queria que registrasse em ata que não sou contrário à defesa do consumidor. Muito pelo contrário, o consumidor tem que ter cada vez mais uma proteção digna. Mas, como o projeto foi enviado pelo Executivo dessa maneira, eu entendo que tem que fazer algumas adequações, né, nesse projeto aí. Então, gostaria de registrar que meu voto nessa primeira sessão será contrário, pois vou fazer algumas emendas ao respectivo projeto. Muito obrigado. Amparado no artigo 86 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação a seguinte propositura. Acatando o disposto no artigo 126 do Regimento Interno, pedido de informação número 12 do vereador Ricardo Genovez, requer informações sobre o serviço de infraestrutura, saneamento e abastecimento de água municipal. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Você vai fazer a leitura, né? Aqui não tem. Pedido de informação 12/2017. Senhor Prefeito, a retomada do controle do sistema de saneamento básico do município pela Prefeitura foi um processo longo, que após concluído foi amplamente apoiado pela população, que vislumbrou a melhoria desse serviço em Macatuba. Tendo em vista que o trabalho primordial do vereador é fiscalizar o desenvolvimento e o resultado dos serviços oferecidos pela administração pública municipal, amparado no disposto do artigo 126 do Regimento Interno, este vereador solicita dos bons préstimos de Vossa Excelência as seguintes informações sobre o serviço de infraestrutura, saneamento e abastecimento de água municipal. 1. Arrecadação bruta e líquida do sistema, especificando a despesa bruta detalhada, material de tratamento e de consumo, valor repassado à empresa terceirizada e tarifa bancária, dentre outros. Macatuba, 10 de março de 2017, vereador Ricardo Genovez. Bom, agora sim. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Pedido de informação do vereador Lázaro Diniz Cordeiro. Requer informação sobre o serviço de varrição no município. Pedido de informação número 13/2017. Senhor Prefeito, diversos munícipes me procuraram para reclamar que a automação de varrição de vias, calçadas e sarjetas, antigamente efetuada por servidores municipais, conhecidos como margaridas, prejudicou a qualidade desse serviço. Para dirimir as dúvidas levantadas sobre o assunto, amparado no disposto do artigo 126 do Regimento Interno, este vereador solicita dos bons préstimos de Vossa Excelência as seguintes informações. Seu veículo utilizado no serviço de varrição está operando normalmente. Seu serviço de varrição atinge todos os bairros. Se existe estudo no sentido de retomar a antiga sistemática de varrição, ou seja, com a designação de varredoras. Macatuba, 10 de março de 2017, vereador Lázaro Diniz Cordeiro. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Acatando o disposto no parágrafo único do artigo 124 do Regimento Interno, moção de apelo do vereador Fabrício José Gino Pereira. Apela ao senhor Marcos Olivato, excelentíssimo prefeito de Macatuba, que tome as providências necessárias visando a implantação da educação de jovens e adultos
direcionada à conclusão do ensino médio no município e ainda formalize parceria com a Associação Empresarial e Industrial de Macatuba, visando a divulgação do EJA nas empresas e comércio, lugares onde se concentra a maioria do público-alvo. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Moção reivindicatória do vereador Anderson Ferreira reivindica ao senhor Marcos Olivato, excelentíssimo prefeito municipal, que determine a secretaria competente que passe a utilizar efetivamente o canal Diário Eletrônico para a divulgação de todos os atos administrativos da municipalidade. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Acatando o disposto no inciso 1º do artigo 146 do Regimento Interno, projeto de lei número 6 do Executivo dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECON, e dá outras providências. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 9 do Executivo extingue cargo em comissão, cria cargo em comissão, define atribuições, altera e introduz disposições na Lei Municipal 1531 de 91 e anexos, e dá outras providências. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em primeira votação. Nada mais a ser tratado, dou por encerrado a presente sessão.